hoje, Alcançando a Salvação em Cristo, tratar esse assunto tão importante. Então vamos direto ao que nos interessa aqui. Alcançando a salvação em Cristo. Bom, para que o homem possa tomar posse da salvação que lhe oferece, que Deus lhe oferece de graça, né? E pela graça, é necessário que ele passe por três estágios simultâneos. Bom, a saber, regeneração, justificação e santificação. Então, quando eu fiz, na primeira aula aqui, eu fiz uma pergunta assim para vocês. Vocês são salvos? O que te garante ser salvo? O que pode garantir a minha salvação? Então, existe a regeneração, a justificação e a santificação, que é exatamente, se eu pudesse dizer assim, se eu pudesse colocar a soma da igualdade, o que é um homem salvo? O homem salvo é igual a quê? É igual a o homem regenerado, é igual ao homem justificado e é igual a um homem santificado. Isso é a garantia de uma salvação. Por isso que, quando nós nos convertemos e estamos com esse processo do novo nascimento, regenerado, justificado, santificado na nossa vida, nós queremos transmitir isso para outras pessoas. E as outras pessoas não sentem isso. E eu tive muitas dificuldades no início da minha fé, principalmente na pregação, todos têm, é que as pessoas sempre até hoje eu tenho, como eles se acham que nós somos exclusivistas em relação à salvação, como ser cristão ou o crente, por ele dizer que ele é salvo e a outra pessoa se acha inferior por não alcançar a salvação, e isso gera um embate entre a sociedade e as religiões. E como sempre convivi no meio de pessoas de todos os níveis, eu sempre tratei de uma forma quando era me dado a oportunidade individual de falar, tratar esse assunto baseado exatamente o que vem a ser uma salvação, sabe? O que vem a significar uma regeneração, uma justificação e uma santificação, que é igual um homem salvo. Para que eu possa dizer isso, não é que eu sou orgulhoso, nós não somos orgulhosos, porque essa regeneração, esses processos, é Deus que faz em mim. Então, eu preciso dar o meu passo para que isso aconteça em mim, para que eu possa ter o direito de falar essa expressão, sou salvo. Então, não é. Por isso que não pode ser qualquer um. Por isso que não é qualquer um. Quando nós lemos, por exemplo, antes de entrar aqui no assunto, isso serve para você falar com qualquer outra pessoa. Quando nós lemos o Salmo 24, e vem, abra aqui, por gentileza. Lembra quando nós estudamos teofania? No estudo da teofania, nós estudamos muito, e aqui no Salmo 24, aqui é o próprio Jesus. Quando lemos esse Salmo 24, olha só, existem passagens, meus irmãos, que calam qualquer pessoa incrédula. Eu vou ler um salmo aqui com vocês, que eu vou perguntar aqui para vocês que são meus alunos, se vocês têm essas qualificações, se nós temos essas qualificações, tá? Então, o Salmo 24 diz-nos assim: do Senhor é a sua terra, é a terra e a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo, de mãos pura. Ó o 4, ó. Olha essas qualidades. Aquele que é limpo, de mãos pura, de coração, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Olha as qualidades, por exemplo, que um
um justo tem que ter para você ter pelo menos o direito de falar que você é cristão. O 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam daqueles que buscam a sua face, o Deus de Jacó. Aí o 7 muda o roteiro. O 7 muda o roteiro e diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó vós, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O 8 faz uma pergunta: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, verso 9, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrarás o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, eu acabei de ler um texto para vocês que mostram um dos maiores princípios para você sobre a questão de salvação. O 4 é um texto que mostra as qualidades que um cristão deve ter, mas são qualidades que somente através de Cristo que você consegue. É impossível você ser uma pessoa que é limpo de mãos, puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Agora, eu até vou marcar aqui, ó. Se nós nos qualificarmos nisso daqui, nós estamos, assim, no auge da perfeição da salvação na nossa vida. Que vou marcar, primeiro, limpo de mãos. Segundo, puro de coração, no 4, tá? Puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. O terceiro. E o 4, nem jura enganosamente. Eu antes de ir, aí eu posso conversar com qual. Aqui é um texto que me coloca, ou coloca qualquer um, em pé de igualdade. Por exemplo, eu posso dizer para qualquer pessoa: não, você é cristão, eu também sou cristão. Então você que religião você participa? Ótimo. Agora, vamos ver dentro desses 4 tópicos aqui, o que é que você faz aqui? O que é que você é pego aqui? Então, se você é imperfeito em alguns desses, você não consegue ver o Rei da Glória. Então, automaticamente, se existem imperfeições, se nós não encaixarmos isso aqui, somente através do sangue de Jesus, através do Jesus poderoso, que pode nos tornar limpo de todas essas coisas. Por isso que a salvação ela é tão importante e ela diferencia para você falar de qualquer outra religião, ou para qualquer pessoa que tem Bíblia. Limpo de mãos no que você faz, puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade e nem faz injúrias. Isso aqui são 4 pontos que chama-se perfeição. Aqui entra algo perfeito. Algo perfeito. Isso aqui, quando você lê o 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, vírgula, e quem estará no seu lugar santo? Quem subirá ao monte? E quem vai estar no lugar santo? Aí pronto, colocou essas qualidades. Meu Deus do céu, quem consegue entrar com as qualidades dessas? É 4 só. Então, dentro da doutrina da salvação, então aqui é para todos, não é porque eu sou cristão, ou da Assembleia de Deus, ou da Batista, ou da Renovada, ou do Católico, é para todos essa linha aqui. Não tem isso. E é para todos. Só Cristo pode limpar as suas mãos, purificar o seu coração e limpar a sua alma enganosa e a sua língua das mentiras, que é falada só Cristo, irmão. Uma pessoa pura de coração, só o sangue de Cristo e o processo de regeneração, justificação e santificação na vida da pessoa. Então, ninguém precisa me pedir nada. Então, é o próprio processo que me faz ser limpo,
puro e santificado. Então, automaticamente, uma pessoa nesses aspectos aqui, ela muda por completo, muda o diálogo, muda o coração, muda as mãos que matavam não matam mais, o coração de maldade não é mais, a alma, que era uma vaidade acima de tudo, não é mais uma alma vaidosa, e nem tampouco a sua língua jura mais o que não pode se fazer, porque sabe que não pode, que é limitado. Então você muda. Então, com essas quatro avaliações, aí eu posso olhar e dizer assim: aqui eu preciso melhorar, aqui eu não preciso, aqui eu não estou bom, Jesus me ajuda aqui. Senão eu não consigo perfeição. Agora eu conheço no próximo texto uma pessoa que tem essas quatro qualidades que nós temos que olhar, que revela a salvação de uma pessoa. Então não é o muito falar, mas a fala é importante. Porque se eu começo a prometer e não cumpro, aí eu caio aqui. Então, se o meu coração é enganoso e eu falo do amor, mas vivo a maldade, entendeu? Então eu estou com o coração cheio de mal. A minha mão, ela pratica sempre coisas ruins, então as pessoas verão no dia a dia um coração bom e um coração ruim. Aí um dia uma pessoa fez uma tarefa, um trabalho, pintou uma casa e pintou com a melhor tinta. Aí a pessoa falou: mas por que você gastou a melhor tinta? Eu não vou morar aqui. Por exemplo, para o inquilino. Eu falei: não é porque é o inquilino que vai morar ali. Eu estou pintando porque eu usei a melhor tinta, é o que eu acredito assim. Eu falei: eu não vou pagar essa tinta cara, o proprietário. Eu falei: tudo bem, eu reembolso, mas eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para mim, era como eu gostaria que fosse. Entendeu? Então a bondade, gente, supera muita coisa. A bondade às vezes fala mais do que 1000 palavras. Um coração, mãos limpas nas coisas que faz, a honestidade em tudo que você coloca as mãos, sabe? Prosperar, ver. Não é meu. Isso é bem visto, são qualidades que mantêm uma pessoa. Eu posso dizer assim: eu sou salvo porque eu tenho essas qualidades. E as que eu não tenho? Aqui são qualidades que alteram a salvação. Então você tem que trabalhar exatamente ela. Mas o nosso Redentor, ele é exatamente o que? Ele é o nosso. Ele tem essas quatro qualidades, ao ponto que, na sequência, por ele ter essas qualidades, ele foi o único digno de ir para o céu, de morrer por todos, ir para o céu, e quando chegar no céu, ele mandar abrir a porta do céu para todos que acreditam entrar. E eu vou ler aqui o texto para vocês verem o poder da salvação, como é grande, por causa do sangue de Jesus. E ele vai entrando aqui e no diálogo do Salmo 24, você vai vendo assim: levantai, ó portas, porque nesse momento Jesus vai entrando nos céus e é como se tivesse uma multidão de anjos, uma multidão que ainda começam a perguntar quem é o Rei da Glória, e ele fala na hora que vai entrando e os portais, para poder abrir os portais das mansões celestiais. Aí eu vou ler como isso é importante. A partir do versículo, a partir do 7, 24, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Na eternidade, hein? Ninguém nunca tocou nessas portas. As portas nunca foram abertas. Elas estavam sendo abertas nesse momento, vão ser abertas, está sendo aberta nesse momento, para o Rei da Glória e todo aquele que é limpo de mão, puro de coração e que entrega e que tem uma alma sem vaidade e que não tem uma língua que promete e não cumpre, uma língua enganosa que jura. E a partir daí, ele que tornou estas pessoas todas com condições de entrar nas mansões celestiais, na eternidade, um portal que nunca foi tocado, um portal que nunca foi aberto, um portal onde a eternidade está ali. Agora, na entrada do céu, se o céu tem a porta, e nessa porta de entrada, eu não sei o tamanho, deve ser muito grande, porque vai ter milhares e milhões e milhões e milhares de milhares, desde Adão até o dia que aconteceu o arrebatamento. E o arrebatamento é algo mais glorioso para aqueles que herdaram a salvação.
O 8 diz: quem é este Rei da Glória? Quem está perguntando aqui não sabe. É a multidão. Pode ser os anjos, porque os anjos não conhecem a linguagem do sangue. Vou repetir. Os anjos não conhecem essa linguagem do sangue, porque os anjos não precisam de regeneração, de justificação e de santificação. Já estão no perfeito estado depois da criação. Pode ficar à vontade. Né? Já estão. Então, eles já estão. Então, eles não entendem essa linguagem. Então, aí eles perguntam, mas o Rei da Glória está aqui já. O Rei da Glória está aqui. O Deus Criador está aqui. O Criador está aqui. Aí Jesus levanta. Aí olha só, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque levantar-vos-á, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí a pergunta de novo, quem é o Rei da Glória? Aí Jesus responde, é o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Porque na linguagem que se entendia, os anjos, por não entender principalmente a questão de sangue, de justificação, de remissão, de regeneração, automaticamente o único Rei da Glória é o Rei Eterno. Quando ele retorna, automaticamente os anjos, ele pede e as portas são abertas e só vai entrar ali quem for regenerado, justificado e santificado. A partir deste momento aqui, acabou-se o processo de santificação. Então, o homem ele não precisa mais ser regenerado, nem justificado, nem santificado. A partir daqui, depois que entrar na entrada eterna. E quem garantiu isso? Jesus, através do seu sangue. Agora, vamos falar um pouquinho sobre regeneração. O que é regeneração? Bom, esse termo tem um significado, significa ser gerado novamente. Ser gerado... Fale. Salmo 24, sim. Esse versículo 6, ele chama muito a atenção. E esta é a geração daqueles que buscam a tua face. A sua face. Exatamente. Jacó aqui está discriminando Jerusalém. Isso. E essa geração que busca a sua face, nós nos enquadramos nessa geração. Sim, sim. Somos nós. Sim, porque... Buscamos através das qualidades que só ele tem. Porque nós fomos enxertados aqui na figueira, né? Pela graça. Ele fala para Jacó, para a descendência, para os filhos de Israel, para os israelenses, para a nação escolhida, e nós fomos enxertados nessa promessa aqui exatamente por essa própria descendência aqui não lhe aceitarem. Então nós fomos enxertados na promessa da graça, exatamente da entrada eterna. E esse momento aqui, esse momento acredita-se que vai ser um momento lindo, porque vai ser o encontro dos que estão lá e dos que estão subindo, entendeu? Então ali está pode ser que seja no espaço. Então essa entrada para a mansão, assim, analisando aqui, com um encontro dos que estão lá com a quantidade dos que estão com ele, vindo com Jesus, porque está relacionado, e foi exatamente... o Rei da Glória é exatamente o que lhe deu essa autonomia de ser o Rei da Glória aqui, a morte e ressurreição, e de transformar toda a humanidade em filhos, né? Através da sua morte e ressurreição. Então, o poder da salvação é muito grande. Aí, quando, por exemplo, se eu for conversar com uma pessoa que não é cristã, ela não vai conseguir ter esse processo de regeneração, nem de justificação, nem de santificação. Por isso que aí eu digo, então isso não é um processo meu, não vem de mim. Salvação vem de cima para baixo. Agora, não é orgulhoso dizer que nós somos salvos, porque eu converso com várias pessoas que têm medo, têm uma melindre de dizer assim, eu sou salva. E tem milindres de dizer por que não, eu não sei, porque brigou ontem, porque teve um problema aqui, ou porque falou alguma coisa ali, sabe, comentou alguma coisa, mas tem um perdão diário que nós temos que pedir, e acham que a pessoa perdeu a salvação por causa de um ato, de uma fala, ou de uma coisa que aconteceu, entendeu? Então, esse processo de regeneração, justificação
e santificação, isso é contínuo, que vai nos garantir a entrada nas mansões celestiais. Então, o 6, o versículo 6 é uma promessa. Essa geração é aqueles que buscam a presença do todo Criador, do Deus Criador dos céus e da terra. É o que nós fazemos no nosso dia a dia, buscamos a presença de Deus para a mudança tentarmos, através da comunhão com Cristo, não conseguimos sem Cristo. Não dá para colocar Cristo em alguma coisa. Eu fico triste, até mesmo às vezes, quando o pessoal lê um sermão desse aqui e acha que eu mesmo consigo ser limpo. Eu sei que existem muitas pessoas boas, mas limpas não. Eu sei que gente, boa. Eu sei que eu sei que tem gente de coração bom, mas de coração puro não. Eu sei que tem gente que tem uma mão que não faz maldade, mas pode fazer maldade de uma outra forma, que não entrega a sua alma à vaidade. Mas se não é uma pessoa vaidosa, mas tem um outro tipo de vaidade, a falsidade. Porque, por exemplo, você, por exemplo, veste um tipo de roupa e você parece ser uma pessoa simples, humilde, mas é uma mentira por dentro. Você não é aquilo. Você demonstra que é uma coisa e é outra. Por exemplo, você veste uma roupa muito... Você aparece que tem uma aparência que tem muito dinheiro e se demonstra que tem muita coisa. Na realidade, você não tem, você vive no débito, sabe? E não é aquilo. Isso também é você ser entregue à vaidade, que entra na interpretação que você está vivendo a mentira. Entendeu? Você está vivendo na mentira. Por que você não tem um carro tal? Não. Por que você não tem uma casa daquele tipo? Não, sabe? Você não pode viver na mentira. Um dia eu cheguei com era um Costa, não. Era um Fusca que eu tinha. Aí eu fui pregar numa igreja assim. Carrão, hein? Carrão. Mais caro. Hoje, né, rapaz? Eu cheguei com o Fuscão, né? Aquela coisa, o Fusquinha rosa. Aí fui pregar numa igreja. Aí a pessoa simplesmente falou assim: por que você não tem um tal? Você tem que ter um carrinho melhor. O senhor nem combina com esse tamanho. Como é que a pessoa faz uma avaliação assim, sabe? O que adianta? Aí eu, naquela época, sabia que muitas pessoas, na minha fase dos amigos, faziam o máximo para apresentar aquilo que não tinha, sabe? Demonstrar aquilo que não tinha. Ou era com a casa, ou era com o carro, ou era com alguma coisa, ou era com um relógio, ou com alguma coisa, para ostentar, talvez, aquilo que não conseguia manter. Às vezes passava uma necessidade. Você ia em casa, não tinha o que comer. Como é que você vive uma coisa e em casa você não tem comida? Você entendeu? Então, isso... Porque quando a gente não é, a gente... Exato. Mas se a gente quer ser, sem conseguir, mas quer ser, tem uma inspiração. Qual é a inspiração? Só o Rei da Glória. Né? Só o Rei da Glória. Só ele, porque não é... E essa qualidade você só recebe através de Jesus para entrar na glória. Entendeu? Então, automaticamente, Jesus pode entrar, só ele pode, e quem não tiver aqui, isso aqui é muito sério, que são avaliações que, para qualquer pessoa de outra religião, não é só fazer obras, caridade, ajudar, ser boazinha, eu não bebo. Sabe, porque nós temos uma tendência, vocês evangelizam e sabem como é que é. A pessoa fala assim: eu sou do bem, eu não mato, eu não sou da droga, eu não sou do mundo da isso, eu não faço isso. Mas quando eu pego textos como esse, eu faço o quê? Aqui é uma confronto, eu confronto linearmente todos, não está relacionado não é essa bondade, não é somente isso. Todos têm algo impuro, porque fomos todos gerados no pecado. Só Cristo pode nos purificar e nos limpar de tudo isso. Esse lado obscuro, esse lado negro que a pessoa tem, passa a ser limpo pelo sangue de Jesus. Tá? Então, por isso que a regeneração, por isso que esse processo de santificação, regeneração é muito importante. Então, esse termo, você não pode esquecer do que significa regeneração. A regeneração, quando você passa a entender a regeneração, você vai entender que ela é puramente divina. Então, por ela ser puramente divina, não é religião que me muda, que nos molda. Não é o ambiente que você está que vai te tornar mais ou menos cristão, mais ou menos salvo, mais ou menos, sabe? É exatamente o processo real na sua vida. Como, por exemplo,
O termo regeneração, ele significa ser gerado novamente. É gerado um RG novo, muito obrigado. É gerado um RG novo. É gerado um novo nome. É gerado uma nova vida. Então eu começo a viver em novidade de vida a partir dali. Isso é muito sério. Aí vem logo subsequente uma coisa chamada batismo em águas. O batismo em águas, ele é uma representatividade de um sepultamento, de uma morte do velho homem, do homem das práticas erradas. Ele é sepultado e depois, quando ele se levanta daquele batismo, simbolicamente, ele é ressuscitado. Mas ressuscitado de uma forma baseado nos ensinamentos de Cristo. Por isso que logo na sequência vem o batismo. Mas não quer dizer que o batismo me mudou. Não quer dizer que o batismo salva. Eu tenho falado com vocês nessa aula, todas as aulas eu tenho conversado com vocês. O batismo é Jesus, mais uma campanha não salva. Já é problema. Jesus, mais uma imagem não gera, não significa que você está gerado novamente. Jesus é a campanha contra o cigarro, não significa que você é gerado novamente. Jesus e mais alguma coisa, tudo que eu coloque a mais não é uma heresia. Qualquer coisa que eu venha colocar em fundamento de salvação não é novidade de vida, não significa ser gerado novamente. Então, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com os ensinamentos de hoje, com os ensinamentos que já existiam e com as heresias que, de uma forma ou de outra, querem dizer se você não fizer alguma coisa, você perde a salvação pela não prática de alguma coisa. Como se a minha salvação eu tivesse eu tivesse buscando ela e eu pago quando eu quiser. Não, ela está paga, foi paga, justificada. Eu já conversei sobre esse processo aqui. Então não precisa a pessoa me dar uma caneta e dizer assim, leva essa caneta, o que você escrever, Deus vai realizar. Ah, pega essa água, beba, que você vai ser curado. Põe a água em cima da TV, que Jesus vai curar. Jesus vai curar ou é água na TV? Sabe? É uma junção de Jesus e mais um monte de quinquilharia, que isso não significa ser gerado novamente. Aí, eu falei em aulas passadas aqui, aí o que acontece na igreja de hoje? A igreja enche de pessoas que não são geradas novamente. Ser gerado novamente é uma mudança de vida. Eu li Salmo 24 aqui para vocês na introdução. Guardo na tábua do coração de vocês. Porque isso aqui não está relacionado a tempo de cristão. Se você é filho, não é para todos, é para qualquer um. Tá? Então, significa ser gerado novamente. E esse ser gerado novamente é gerado para Deus. Aí você me fala assim, e quem não é gerado? E quem volta, e quem está na igreja e pratica as mesmas coisas? Ela jamais vai se enquadrar nessas quatro aqui. Por ela não se enquadrar aqui, está fora. Está fora, não tem como estar. Então, regeneração significa ser gerado novamente, receber nova vida, reconstruir, restaurar, reviver. Isso é regeneração. É uma nova vida. Por isso que eu toda aula eu falo para vocês. Aquilo que nós amávamos, passamos a odiar. Aquilo que nós amávamos, o cachimbinho. Amávamos o cachimbinho, passamos a odiar o cachimbinho. A droga que era usada, passamos a ter raiva. As festas, passamos a não ter mais prazer, porque a novidade de vida, a reconstruir, restaurou, eu fui restaurado, eu revivei. Sabe, isso aqui é literalmente ressuscitar. Como é que pode? Esse processo oticamente é uma loucura. Revitalizar, reviver, restaurar. É a mesma pessoa, mas ela está de espírito e alma pura, limpa. Aí por isso que a gente recebe pedrada. Mas ele fazia isso, ela fazia isso, mas isso era tão ruim. Isso aqui fazia isso, nós éramos assim. Aí começou toda a família. E agora, aí só porque foi para a lei dos crentes,
ser santinho. Só porque foi para a lei dos crentes. Essa, dentro da soteriologia, é esse processo de regeneração que todos os cristãos sofrem. Entendeu? Porque automaticamente, quem gostava de uma TVzinha, de umas coisinhas que você passa a não ter mais o sabor, aquele mesmo sabor, né? Sabe aquela TVzinha que dava aquele prazer e daqui a pouco você olha aquelas cenas de sexo explícito, uns canais. Aí você falou a palavra certa. No processo de regeneração, o Espírito Santo fala com você que nós vamos chegar exatamente no processo da santificação. Eu não preciso que ninguém peça, quando eu estiver assistindo alguma coisa, quando aquilo me incomoda. Dependendo do nível, seu nível de espiritualidade, você sabe se você é afetado ou não. Mas tem coisas que não precisa dizer se é ou se não é. Lá já está dizendo, ó, lá já está menor para 18, menor a idade. Por que não colocaram idade? Idoso não pode, cristão. Tem que começar cristão não pode, em vez de ser 12 anos, 8 anos, colocar cristão não pode. Esse cristão não. Entendeu? Para a gente já, o cristão já vê. Cristão não pode, então eu sou cristão. Pam, 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 pam. Dá seta para a direita. Isso, sabe? Porque tem para criança. Sabe? Eu já vi filmes menor de 12 anos. Quando eu fui ver o filme de 12 anos, eu falei, isso aqui nem eu podia assistir de 12 anos. Sabe? De tanta violência. Estou falando em violência de filmes de ação. Falei, meu Deus do céu, você sai de lá assim. Então, o que acontece? Você precisa tomar muito cuidado. Então, a vida da gente, quando você tem novidade de vida, aí essas coisas que você fazia, você não tem mais o mesmo prazer, é diferente. Por isso que eu falo da questão do... Você passa a ter... Né? Você não tem... Aí você se para e diz assim, mas como é que eu perdia tempo sentado aqui na beira, fofocando, fazendo juramentos aqui, falando um monte de coisa, perdendo tempo, eu com Bíblia para ler, com tanto tempo para ler a Bíblia, eu ficava aqui. Desculpa. Exatamente. Se torna. Tanta ação do próprio Espírito poderoso de identificar porque aquilo ali eu gostava, mas agora eu não gosto mais. Você não consegue nem explicar para a pessoa quando foi que aquilo aconteceu na sua vida. Quando que você sabe que foi através da ação. Da regeneração, né? Espírito na sua vida. Mas você não, tipo assim, você fala assim, nossa, de repente, eu não gosto mais, de repente. É uma ação que, inclusive, aqui... boa! Inclusive, é aqui que está na sequência aqui da matéria, por exemplo, a restauração é a ação poderosa do Espírito Santo, mediante a qual ele recria a natureza, o DNA, né? Interior, a natureza interior do pecado que está arrependido. O novo nascimento não se realiza pela vontade ou pela participação humana. Não tá. Por isso que eu falo para vocês que eu tenho a maior satisfação. O novo nascimento ele não acontece porque eu quero, João 1,13, mas é por causa da vontade de Deus. Então vem de cima. Então não é todos. Por isso que a evangelização dentro do assunto de salvação tem que ser com muita sabedoria, porque hoje a milindre está tão grande que você tem que ter Bíblia na mão. Não converse com ninguém sobre salvação se não tiver Bíblia na mão. Porque eu mostro o texto, eu mostro a própria Bíblia para contestar se a pessoa está vivendo aquilo. Então tá bom, então eu não sou, então ninguém. Então vamos aqui, quem é que está aqui dentro, baseado nisso daqui? Isso aqui é para todos. Se você consegue viver no que a lei de Deus pede para que você possa viver a eternidade. A viver a eternidade não é simplesmente porque nós queremos. Isso vem de Deus, uma promessa de Deus para nós. Nós estamos aqui buscando, porque a nossa esperança não só é aqui na terra. A salvação não é só para desfrutarmos dos frutos aqui na terra, mas é para gozarmos na eternidade com Deus no céu dos céus, na glória eterna. Então, o nascimento não vem daqui, o nascimento vem do céu. João 1,13. Como também não depende de esforço humano, ou seja, não há nada que o homem possa fazer a si mesmo ou pelos outros. Então, eu não consigo salvar a minha esposa, eu não consigo salvar meus filhos, eu não consigo, mas eu consigo pregar para eles.
eu consigo pregar para as pessoas, né? Então, salvação é individual. Então, a regeneração não é uma forma para uma nova filosofia de vida, como alguns pensam. Quando alguém tenta mudar as pessoas, eu já tentei. O máximo é que elas conseguem é uma mudança física. Marca aí, aparente, né? Porém, as pessoas continuam as mesmas por dentro. O homem reformado continua com as os antigos desejos pelo pecado, enquanto que o regenerado odeia o pecado. E aí, por isso, irmãos, eu não tenho a Bíblia, para mim a Bíblia ela é sensacional. Essa doutrina aqui, ela faz um alinhamento, sabe? Um alinhamento de tudo. Toda aula eu falo para vocês que nós fazíamos e paramos de fazer, nós tínhamos hábitos que hoje nós não temos mais.